Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, falaremos sobre Introdução à Genética. O que é genética? Genética é uma área da ciência ou biologia responsável por estudar a hereditariedade, ou seja, como as características são transmitidas entre as gerações. E o que são os genes? Os genes são pedaços do DNA que têm informações para produzir proteínas. O que é o DNA ou chamado ADN, ou ácido desoxirribonucleico? O DNA é a molécula que transmite as informações hereditárias dos genitores pais para os descendentes filhos, por meio da fecundação. Podemos comparar o DNA ou ADN como um livro completo do indivíduo, ou seja, o DNA-ADN é uma estrutura que contém todas as informações genéticas do indivíduo. E o que é a fecundação? Fecundação é o processo de união entre os gametas sexuais, ou seja, a fecundação ocorre quando o DNA-ADN do espermatozoide do pai entra no óvulo da mãe. E qual a função dos genes? Os genes manifestam suas características sintetizando proteínas, que são substâncias essenciais à estrutura das células. A síntese de uma proteína representa, então, a tradução da informação do gene, ou seja, é a característica que aparece no indivíduo. Vamos falar sobre a história da genética. A história da genética é muito antiga. Muitos filósofos, estudiosos e pesquisadores propuseram modelos de como as características são passadas de pais para filhos. Hipócrates, na Grécia Antiga, propôs a teoria da pangênese. Dizia que pequenas partículas de várias partes do corpo continham as informações hereditárias. Essa teoria foi aceita até o século XIX. Era como se o nosso corpo tivesse várias gêmulas, mudas, e essas eram transmitidas na reprodução. Aristóteles rejeitou a teoria da pangênese. Aristóteles rejeitou a teoria da pangênese
indicando que o ser humano é uma mistura dos traços dos pais, porém com o pai fornecendo a força vital e a mãe fornecendo a matéria-prima. E neste caso, sêmen significava semente, então foi o primeiro que usou a palavra sêmen. O pré-formismo indicava que, em um dos gametas, masculino ou feminino, já havia um ser pré-formado, ou um homúnculo, ou pequeno homem, que simplesmente aumentaria de tamanho durante o seu desenvolvimento. Seriam como seres pré-fabricados. O desenvolvimento do estudo das células teve uma forte influência sobre a genética. De acordo com a teoria celular, toda a vida é composta por células, e estas surgem apenas de células pré-existentes. Então, a invenção do microscópio foi fundamental para o desenvolvimento da genética. Charles Darwin, o famoso biólogo que lançou a teoria da evolução, reconheceu que a hereditariedade era fundamental para a evolução. Observe ao lado a biografia de Charles Robert Darwin, naturalista, geólogo e biólogo britânico. A diversidade biológica é o resultado de um processo de descendência com a modificação, mutação, onde os organismos vivos se adaptam gradualmente através da seleção natural e as espécies se ramificam sucessivamente a partir de formas ancestrais. As leis de Mendel são um conjunto de fundamentos que explicam o mecanismo da transmissão hereditária durante as gerações. Para Mendel, existiam os fatores mendelianos. Ele não conhecia ainda a palavra gene. Os estudos do monge Gregor Mendel foram a base para explicar os mecanismos de hereditariedade. Ainda hoje, são reconhecidos como uma das maiores descobertas da biologia. Isso fez com que Mendel fosse considerado o pai da genética. A primeira lei de Mendel também recebe o nome de Lei da Segregação dos Fatores, ou mohibridismo. Ela possui o seguinte enunciado: cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. A segunda lei de Mendel também recebe o nome de Lei de Segregação Independente dos Genes ou dihibridismo. Ela possui o seguinte enunciado: as diferenças de uma característica são herdadas independentemente das diferenças em outras características. Mendel não sabia sobre as características moleculares do material genético, o DNA-ADN, mas ele revelou a segregação independente de fatores hereditários, os genes, além do estabelecimento dos conceitos de dominância e recessividade, confirmadas com a definição de genes alelos de cromossomos homólogos e gametogênese de organismos diploides.
E vamos agora falar sobre alguns conceitos básicos da genética. Nós falaremos sobre células haploides e diploides, cromossomos homólogos, genes, alelos e alelos múltiplos, homozigotos e heterozigotos, genes dominantes e recessivos, fenótipo e genótipo e síndromes genéticas. Células haploide e diploide. As células haploides N possuem apenas um conjunto de cromossomos. Assim, nos animais, as células sexuais ou gametas são haploides. As células diploides 2N são aquelas que possuem dois conjuntos de cromossomos, como é o caso do zigoto, que possui um conjunto de cromossomos originários da mãe e um conjunto originários do pai. Os cromossomos são sequências da célula de DNA, em forma de espiral, que apresentam genes e nucleotídeos. O número de cromossomos varia de uma espécie para outra e é representado por N. A espécie humana possui um número total de 46 cromossomos nas células diploides e 23 nos gametas. Os cromossomos homólogos, cada cromossomo presente no espermatozoide encontrará correspondência nos cromossomos do óvulo. Em outras palavras, os cromossomos de cada gameta são homólogos, uma vez que possuem genes que determinam certa característica organizados na mesma sequência em cada um deles. O que é gene? Os genes são esses fragmentos sequenciais do DNA, responsáveis por codificar informações que irão determinar a produção de proteínas que atuarão no desenvolvimento das características de cada ser vivo. Eles são considerados a unidade funcional da hereditariedade. Os genes alelos são aqueles que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos e estão envolvidos na determinação de um mesmo caráter. Alelos e alelos múltiplos. Um alelo é cada uma das várias formas alternativas do mesmo gene, que ocupam um locus nos cromossomos e atuam na determinação do mesmo caráter. Os alelos múltiplos ocorrem quando os genes apresentam mais de duas formas alélicas. Nesse caso, mais de dois alelos estão representados na determinação de um caráter. Homozigotos e heterozigotos. Os seres homozigotos são aqueles que apresentam pares de genes alelos idênticos, azão ou azinho, ou seja, possuem genes alelos idênticos. Enquanto isso, os heterozigotos caracterizam-se os indivíduos que possuem dois genes alelos distintos, como azão e azinho. Genes dominantes e recessivos. Quando o indivíduo heterozigótico possui um gene alelo dominante, ele se expressa determinando uma certa característica. Os genes dominantes são representados por letras maiúsculas, azão, bezão, vezão, e expressos fenotipicamente em heterozigose. Quando o gene alelo não se expressa nesse indivíduo, ele é um gene recessivo. Os genes recessivos são representados por letras minúsculas, azinho, bezinho, vezinho, donde os fenótipos são expressos somente em homozigose. Fenótipo e genótipo.
O genótipo é o conjunto das informações contidas nos genes. Desse modo, irmãos gêmeos têm o mesmo genótipo, pois possuem os mesmos genes. Ele representa a constituição genética do indivíduo. Já o fenótipo é a expressão dos genes, ou seja, é o conjunto das características que vemos nos seres vivos. Por exemplo, a cor dos olhos, o tipo sanguíneo, a cor das flores de uma planta, a cor do pelo de um gato, entre outras. Herança ligada ao sexo. Os cromossomos sexuais são aqueles que determinam o sexo dos indivíduos. As mulheres possuem 2 cromossomos X, enquanto os homens possuem um cromossomo X e um Y. Desse modo, é o gameta masculino que determina o sexo dos filhos. Como os cromossomos X têm muito mais genes que o cromossomo Y, alguns dos genes X não têm alelo correspondente no Y. Desse modo, determinam a herança ligada ao cromossomo sexual ou ligadas ao sexo. O daltonismo e a hemofilia são exemplos de doenças determinadas por genes presentes no cromossomo X. O daltonismo, que é um tipo de cegueira para cores, é uma condição produzida por um alelo mutante, responsável pela produção de um dos pigmentos visuais. A hemofilia é um distúrbio genético e hereditário que afeta a coagulação do sangue. Síndromes ou doenças genéticas. As síndromes ou doenças genéticas são aquelas cuja origem é encontrada em mutações do material genético, o DNA-ADN, que fazem com que algumas células parem de desempenhar suas funções corretamente. Para as células funcionarem, é imperativo que as proteínas de cada célula atuem de forma apropriada. As principais doenças ou síndromes genéticas são síndrome de Down, Turner, Klinefelter e Patau. O DNA. Para encontrarmos o DNA, precisamos entrar em uma de nossas células. Passamos pela membrana plasmática, atravessamos o citoplasma e agora chegamos dentro do núcleo de nossas células. Pronto, encontramos algumas das moléculas de DNA. Ela tem esse formato exato como uma longa escada curva. Portanto, se eu quiser representar bem o DNA, eu devo construir uma estrutura mais ou menos parecida com essa que nós podemos observar. Esses são cromossomos. Os cromossomos são estruturas bem interessantes e são sempre encontrados aos pares no núcleo de nossas células. Eles podem ter 2 formatos, esse que é mais simples e esse outro, que é um pouco mais complexo e é o mais comum. No total, nós temos 46 cromossomos no núcleo de cada uma de nossas células, ou podemos dizer também 23 pares. Falamos dessa maneira porque desses 46 cromossomos, 23 deles foi doado pelo pai e 23 deles foi doado pela mãe. Logo, nós temos um total de 46 cromossomos no núcleo de cada uma de nossas células. Cabelos pretos, olhos puxados, presença de sardas no rosto, entre outras. Essas características recebem o nome de fenótipo, portanto, grave bem esse nome. Fenótipo, conjunto das características de um ser vivo. O que determina cada uma dessas características é o DNA que está presente no núcleo de cada uma das células. Mais precisamente, regiões ou partes específicas do DNA são responsáveis por cada uma das características.
partes recebe o nome de genes. Portanto, um par de genes para a cor do seu cabelo, um par de genes para o seu olhinho puxado e um par de genes para a presença de sardas no rosto. Em outras palavras, podemos dizer que tem vários trechos do seu DNA que são responsáveis por cada uma de suas características. O conjunto desses genes recebe o nome de genótipo. Assim, o genótipo determina o fenótipo de um ser vivo. Os gametas são células bem especiais. São células de reprodução dos animais. Isso inclui nós, seres humanos. O gameta masculino, que é o espermatozoide, tem esse formato bem peculiar. Já o gameta feminino, que é batizado de óvulo, tem um formato também bem interessante. O gameta masculino carrega o DNA do pai, enquanto o gameta feminino carrega o DNA da mãe. Para ser mais exato, o espermatozoide irá carregar 23 moléculas de DNA do pai e o óvulo 23 moléculas de DNA da mãe. A união entre o espermatozoide e o óvulo irá formar uma célula chamada zigoto ou célula-ovo. Essa com 46 moléculas de DNA. Recapitulando, as 23 moléculas de DNA do pai mais as 23 moléculas de DNA da mãe irão dar um total de 46 moléculas de DNA. É por isso que o bebê ora aparece com o pai, ora aparece com a mãe, ora aparece com um pouco dos dois, porque ele carrega metade das informações genéticas do pai e metade das informações genéticas da mãe. Isso é chamado de hereditariedade, quando um filho herda as características dos pais. Qual a relação que tem entre DNA, genes, cromossomos e gametas? Embora pareçam coisas completamente diferentes, esses termos estão intimamente relacionados. Em primeiro lugar, temos o DNA. O DNA é a molécula mais importante da vida, justamente porque ela é responsável por todas as características de um ser vivo. Em segundo lugar, nós temos os genes. Os genes são partes do DNA responsável por uma característica. Por exemplo, podemos dizer que nós temos um trecho do DNA que é responsável pela cor do olho. Logo, nós temos genes responsáveis pela cor do olho. O outro trecho do DNA seria responsável pela altura do indivíduo. Então, nós temos genes responsáveis pela altura. Já um outro trecho seria responsável pela cor da pele e assim por diante. Portanto, genes nada mais são do que partes do DNA. Já sabemos representar bem um gene. As próximas estruturas são os cromossomos. Os cromossomos nada mais são do que DNA enrolado. Então, para economizar o espaço, o DNA se enrola e se compacta, formando essa estrutura que nós chamamos de cromossomo. Portanto, se o gene está no DNA, o gene também está no cromossomo, porque o cromossomo nada mais é do que o DNA completamente enrolado. Para finalizar, precisamos estabelecer a relação entre DNA, gene, cromossomo e os gametas. Bom, podemos dizer que os cromossomos estão dentro dos gametas. Logo, o espermatozoide e o óvulo, que são gametas, ou seja, células de reprodução, carregam os cromossomos, consequentemente os genes e, consequentemente, o próprio DNA, que praticamente é a mesma coisa, dentro do núcleo dessas células que são extremamente importantes. Tipos de genes. Existem basicamente 3 tipos de genes. O primeiro, genes homozigóticos dominantes, são genes que são exatamente iguais, daí o nome homozigoto, e costumam aparecer com maior frequência em uma população, daí o nome dominante. Perceba que nesse trecho destacado das 2 moléculas de DNA, você tem aí trechos exatamente iguais. Logo, nós dizemos que esse gene é homozigoto, porque eles são iguais. Não existe letras dentro do sujeito dizendo que ele vai ter característica A ou B. Na verdade, existem trechos de DNA. E aí nós utilizamos normalmente letras para representar esses trechos iguais. Como são exatamente iguais e são dominantes, nós dizemos que eles são azão-azão.
O mesmo acontece com o gene homozigoto recessivo. Homozigotos são exatamente iguais, e o nome recessivo quer dizer que essa característica não aparece com muita frequência em uma população. Perceba que no trecho destacado nós temos estruturas de DNA exatamente iguais. Logo, dizemos que esses genes são homozigóticos. Por não aparecer com muita frequência em uma população, nós dizemos que esses genes são recessivos. Então, não existem letras dentro do sujeito. Mais uma vez, o que existe são trechos de DNA diferentes, mas que nós representamos através de letras. Nesse caso, azinho, azinho. O outro tipo de gene que temos é o tipo de gene heterozigotos. Perceba que no trecho destacado nós temos trechos de DNA diferentes, ou seja, o DNA da esquerda é diferente do DNA da direita. Então esses genes são diferentes. Daí o nome heterozigotos, que significa genes diferentes. Então nós representamos por letras diferentes. Então nós representamos por uma letra maiúscula no lado esquerdo e no lado direito por uma letra minúscula. Portanto, a melhor forma de diferenciar genes homozigóticos de genes heterozigóticos é fazendo desenhos de DNA igual para genes homozigóticos e desenhos de DNA diferentes para genes heterozigóticos. Esta é a mãe e o pai. A mãe tem sardas no rosto, o pai não. Este casal gostaria de saber qual a probabilidade de seus filhos nascerem com e sem essa característica, que é a presença ou ausência de sardas no rosto. A mãe é heterozigoto. Isso quer dizer que os trechos de DNA que determinam a característica sardas no rosto são diferentes, ou seja, os genes da mãe são diferentes, variando em dominante e recessivo, que representaremos pela letra maiúscula azão para o gene dominante e azinho para o gene recessivo. O pai, por sua vez, não possui sardas. Seus genes são homozigóticos recessivos. Isso quer dizer que os trechos de DNA do pai para a característica ausência de sardas são exatamente iguais. Então, representaremos pelas letras azinho e azinho. Para saber qual a probabilidade dos filhos da mãe e do pai nascerem com ou sem sardas, é necessário fazermos um cruzamento, utilizando um quadro, que nós podemos ver aqui na tela. Lembre-se, os gametas são as células de reprodução. No caso do pai, o espermatozoide irá carregar os genes que o pai possui, enquanto que a mãe, os óvulos estarão fazendo o mesmo papel, carregando os genes que a mãe possui. O primeiro passo é escolher onde ficarão os gametas do pai e onde ficarão os gametas da mãe. Quando eles escolherem os locais para colocar os gametas, podemos então realizar o cruzamento. Se unirmos este espermatozoide do pai mais esse óvulo da mãe, formaremos uma célula-ovo ou zigoto. Esse zigoto estará carregando o gene dominante azão da mãe e o gene recessivo azinho, que veio do pai, através do espermatozoide. Logo, esse bebê carrega informação genética dominante mais a recessiva, azão-azinho, o que caracteriza um fenótipo de sarda no rosto. Portanto, esse bebê puxará a mãe. A próxima possibilidade é unirmos esse mesmo espermatozoide com outro óvulo da mamãe. O resultado será genes recessivos, azinho-azinho. Logo, este bebê também será homozigoto recessivo, igual ao pai. Logo, ele puxará as características do pai, ou seja, não nascerá com sardas no rosto. Seu fenótipo será sem sardas, enquanto seu genótipo será homozigoto recessivo. A terceira possibilidade é unirmos o outro espermatozoide do pai ao primeiro óvulo da mãe. Então, teremos uma célula-ovo ou zigoto azão-azinho, ou seja, com genes heterozigóticos.
Isso indica que este bebê herdará as características da mãe, ou seja, terá um fenótipo de sardas no rosto. A quarta e última possibilidade é unirmos esse espermatozoide do pai a este óvulo da mãe. Mais uma vez, teremos o genótipo homozigoto recessivo. Neste caso, representaremos pela letra Zinho a Zinho. Ao mesmo tempo, é possível observar o fenótipo deste bebê, ou seja, a característica dele, que neste caso, mais uma vez, herdará as características do pai, ou seja, terá o fenótipo sem sardas no rosto. Agradecemos o seu interesse Continue buscando sempre o seu conhecimento. e continue a assistir às nossas aulas. Até mais!